Bem, amigos do guia, vamos ao vivo dos mercados dessa manhã de quarta-feira, dia 22 de agosto de 2012. Tudo bem aí? Todo mundo me escuta? Deixa eu ajeitar minha... Bom dia, Luiz, Leandro, Amanda, Alex, bom dia. Deixa eu ajeitar minha cara feia aqui. Bom dia, Zuza. Tá bom assim, né? O cara é feio mesmo, não vai fazer diferença ficar um pouquinho borrado. Muito bem, bom dia, Samuel. Qual é a tônica para hoje? Já fizeram o tema de casa? Me digam aí então, qual é a conclusão que vocês chegaram? Tô esperando. Vamos fazer que nem em classe agora. Quero o pessoal respondendo, participando, senão ninguém vai pra frente. Vamos lá, classe, tô esperando aí, ó. Qual é a tônica para hoje? Bom dia, Vorbetem, Wesley. Bear Market. Por que, Fernando? Por quê? Quero saber por quê. Pra mim é bull, não tem topos e fundos ascendentes. Já não livrou uma área AD de acumulação e distribuição pelo lado de cima? Pra mim o mercado é altista. Por que pra ti é baixista, Fernando? Vamos lá. Vai acabar aqui o call. Balança comercial do Japão. Agora estamos começando a se entender. Zusa, teve realização ontem, tá tudo bem. A gente sabe que dentro de uma tendência de alta não sobe para sempre, então sempre vai haver período de realização. Então tranquilo. Não tira o mérito da tendência de alta. Mas o Zusa tem razão, teve realização ontem, né? O mercado caiu 0,60. Canter, bom dia, Canter. Balança comercial do Japão. O Fernando fez o tema de casa. Parece que os outros não fizeram. Eu acho que só o Fernando vai ser aprovado. Fizeram o tema de casa? Daqui uns dias, quem não faz o tema de casa, eu vou começar a cortar do call, hein? Só ganha call, que é justamente o momento de debate, quem faz o tema de casa. Senão... Sim, tem que ser, né? Tem que ser. Olha ali. Ressuscitando? GG Marques ressuscitando. E voltam a falar da Grécia também. Bom dia, Antônio, bom dia. O problema é o seguinte, tá? Vou dar essa colher de chá aí. Acho que caiu aí, né? Deu, voltou, tá. Deu uma falhazinha aí, deu um glitch.
A Amanda quase nunca faz o tema. Tá, beleza, mas pode fazer depois, né, Amanda? De noite, etc. Tá tudo lá no blog, tá tudo nos links, etc. O que eu digo é o seguinte, o ideal sempre é visitar o blog. Eu sempre procuro postar o quanto antes eu consigo, antes das 9, né? A perspectiva geral do índice, etc. A posição dos comprados, vendidos, enfim, o que eu achar mais interessante de comentar. Para aí já dar uma pincelada. E mais a seção sala de imprensa, né? Que é um recorte de dezenas de fontes e blogs e comentaristas e economistas e etc, 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 né? Todo mundo lá mostrando seus estudos, suas perspectivas, suas análises, mais as manchetes da Bloomberg, da Reuters, da BBC, e Wall Street Journal, eventualmente que tenha lá. Só essa revisão aí já dá uma boa perspectiva, tá? De mercado. Mas não, é isso aí, beleza. Eu sei que, claro, eu sei que isso aqui é um modelo utópico, né, gente? A gente não, nem todo mundo consegue passar muito tempo no mercado, etc. Mas o interessante é fazer isso, né? O interessante é fazer isso. A tônica, então, conforme o Fernando deu a letra, é a balança comercial do Japão aí. Veio com um déficit bem acima do esperado. O Japão é uma economia magistralmente exportadora, a gente sabe, né? Sony, Toyota, Nissan, etc, etc, né? Produtos para exportação, Nintendo, produtos de altíssimo valor agregado, e vem aí com um déficit comercial muito pior do que o esperado, tá? Muito pior do que o esperado. Já esperava alguma coisa, porque afinal a economia não está nos seus melhores termos, e se ela não está nos seus melhores termos, a economia geral, né, no mundo, o Japão exporta menos. Agora, chamou a atenção o tamanho do tombo. Só em exportações para a Europa, o tombo foi 25% menor. Tá? Menos exportações para a Europa do que o ano passado. E para a China, menos 12%. Para os Estados Unidos, mais 5%. Então, é um dado assim que só esse dado do Japão ele já dá bem a figura de como anda a economia global. Foi exatamente o que eu escrevi no blog, né? Quem está arrastando e quem está puxando. Quem está arrastando? China e Europa. Quem que está puxando? Estados Unidos, né? E não é grande coisa, Estados Unidos, que a gente sabe que está ali se recuperando lentamente. Mas assim, chamou a atenção porque nesse momento de bolsas há praticamente aí 2 meses em alta, quase 2 meses em alta, já se mais ou menos esperava algum sinal de retomada, né, da economia. E esse dado do Japão vem e joga um balde de água fria, né? Ele é um dado que, assim, quando analisado pontualmente no mês, ele pode ser pontual, né? Porque recentemente tivemos superávit comercial do Japão. Teria que ver a sequência dele, né? Mas, enfim, chama a atenção. E parece que assim, ó, agora se as coisas não começarem a se resolver no ambiente político, e aí vem a questão da Grécia hoje, né? Hoje já vai ter um pessoal lá na Grécia estudando Parece inclusive que a Grécia conseguiu, apesar de ela estar pedindo mais tempo, né, mais bexiga, parece que ela conseguiu ainda fazer diminuir, né, o déficit para 13% do PIB e o projetado era 14%. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas assim, ela vai voltar, e a Grécia vai voltar ao noticiário porque tem um pessoal lá, né, estudando as contas, etc, etc. A Alemanha está para conceder um pouquinho mais assim de folga para a Grécia. Se fizer isso pode ser um bom sinal. Vamos ver se a Alemanha afrouxa um pouco o jogo. Enfim, essa vai ser a tônica, tá? Por enquanto. Mas o fato é que o mercado vem de uma longa... Vamos mostrar aqui alguma coisa agora, né? Vem de um longo período de alta, desde que o Mário Draghi falou, né? Numa sexta-feira, eu lembro bem. E aí é natural que haja uma certa acomodação. Vocês querem ver aqui, ó. Per esempio... Ci vediamo qui.
Espanha. Olha o tamanho dessa alta da Espanha, né? Primeiro o tombo, né? E depois a recuperação. E já vem aqui numa área de resistência. Tá? Então, cuidado. Agora, impressionante essa alta aqui, né? Quase 30%. Em menos de um mês. Uau! Que mais? Vamos ver um aí representativo da Europa, que não seja Alemanha. França, vamos ver a França. Cadê? França. Onde é que tá a França aqui? Greece, United Kingdom, blá, blá, blá. Madonna. Ah, tá aqui, eu já tinha aberto, tá. França. Também, ó, depois de mais de 2 meses de alta, né? Todo junho, todo julho e já vai quase 3 meses. Perto aqui de uma resistência, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos, dá falta um pouquinho. Estados Unidos. Estados Unidos da América. SP. Tá aqui o SP. Uau! Topo, né? Topo. Interessante, né? Então parece assim que é a hora de se o ambiente macro, mesmo que o ambiente, aí que tá, né? Mesmo que o ambiente macro ajude, talvez seja a hora de botar um pouco o lucro no bolso, né? Tá na hora de repente de um ciclo aí de um pouco de arrefecimento, né? Uma pausa para se recuperar, tá? Que pode não acontecer, mas parece que está chegando a hora. Inclusive quando a gente vem aqui no Bovespa, né? Olha que gracinha esse programa. No nosso índice futuro, vou botar até o Bovespa aqui que é melhor. Ibov diário. Ele está aqui, né, numa área de resistência. Vejam. Tá aqui. Bate com aquele topo, bate com aquele topo, bate com esse fundo e quase bate com esse fundo aqui, né? Vou traçar essa linha aqui então. Ficou mal. Não era aqui, era aqui. Para quem gosta de Fibonacci, não, se bem que esse exemplo aqui não é o melhor, então esqueçam o Fibonacci. Mas vejam que pegou esse fundo aqui, pegou aqui, quase pegou aqui, quase pegou aqui, quase pegou aqui, pegou aqui, quase está pegando ali. Mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais aqui, talvez, ó. Uma faixazinha de resistência, né? Uma faixazinha de cuidado. Bom dia, Marcelo. O fato é, estamos assim, tá? Ponto. Qual é a posição dos estrangeiros no índice? Comprados, tá? Comprados. Eles estão comprados e com ainda uma pequena margem, apesar da queda de ontem. Mais ou menos 400 pontos. É uma área que ainda pode trazer volatilidade. A gente já viu isso, já estudou isso, várias oportunidades, tá? Então pode trazer volatilidade. Agora, um dado que eu acho bem interessante, e é um dado da semana passada, mas que... bom, antes de falar desse dado, aqui tá, né, a perspectiva, deixa eu dar um zoom in nesse cara, como fechou ontem. Esse seria o espaço, até mais ou menos o nosso suporte estatístico, lá pelos 59,200, tá? Isso nos 60 minutos. No diário, ó,
ele fez toda uma parte, uma faixa de preço rejeitada acima aqui dos 60, mas já tendo livrado essa acumulação aqui pelo lado de cima, tá? Por isso que eu disse que não tem como não deixar de pensar em bull market, mercado de alta. Podemos ter reversão, mas até se provar assim, né? O mercado é de alta, topos e fundos ascendentes. O volume interessou, sinal de alerta, olha o volume de negociação. E aqui eu comecei a traçar a linha de tendência no IFR para ver se alguma coisa observável, para ver se já tinha um advanced breakout. E aí aqui eu não vi muita coisa, mas aí eu fiz aqui, ó, e não tem, ainda não tem, tá? Essa é a mesma coisa. Aqui está a LTA desse movimento último, né, do índice, desde o fundo em 53 até agora, foram 7.000 pontos, e aqui está a LTA do IFR, bem coincidente. Se aqui tivesse rompido, né, esse é um dos predicados do IFR, ele dá mais ou menos, o RPA pergunta, já respondo a RPA. Se tivesse rompido aqui é um sinal de alerta, né? Porque um dos predicados do IFR, pelo modo como ele se calcula, às vezes se pode inferir ele como leading indicator, é um indicador antecedente. Então, mas no caso ele não demonstra nenhum sinal específico, ok? Aqui temos aqui, bom, enfim, eu comecei a traçar essas LTAs aí, mas foi só um exercício de... Não mostro nada específico, tá? Absolutamente nada em específico. Mas RPA pergunta, onde sabemos a posição dos estrangeiros? A Bolsa divulga. A Bolsa divulga, tá, RPA? Toda a movimentação diária no índice futuro. Quem comprou e quem vendeu, né? Quando você opera índice futuro, por exemplo, a sua corretora tem o dever de informar a bolsa a que categoria você está inserido. Se você está inserido como estrangeiro, como pessoa física, como banco, como fundo, né? Então ela classifica o posicionamento segundo essas categorias, né? Como você era brasileiro, você não pode, obviamente, nem que quisesse ser classificado como estrangeiro. E ela divulga. Aí o que você tem que fazer é computar isso aí, dia a dia, né? E vai calculando. Então é daí que vem os dados, né? A própria bolsa divulga. Aí eu sei que ontem, por exemplo, a movimentação dos estrangeiros no índice futuro foi... Eles fecharam mais ou menos 2.000 contratos de compra, ou seja, estavam comprados em X contratos e encerraram 2.000 deles, tá? E abriram 2.000 contratos de venda. Você tem que somar um com o outro, né? Então a movimentação líquida deles foi vendida em 4.000 contratos. Ou seja, 2.000 contratos foram vendas novas, abriram venda, tá? E 2.000 contratos eles encerraram compra. Na soma, 4.000. Ok? Então, pontualmente pode ser um dado ruim, né? Um dado que demonstra que eles podem ter meio que pisado no freio, agora, nesse exato momento, no dia de ontem, né? E tá aqui. Tentou romper 60, não conseguiu, com volume, né? Pode ter bem a ver com isso aí tudo. Um analista da Bloomberg estava recomendando ações do Brasil. Sem problemas, né? Estamos aqui num bull market. Olha aí, ó, rompeu. Eu também. Se eu tivesse que apostar, o que eu apostaria agora? Por médio prazo, obviamente, né? Médio, assim, alguns meses. Eu apostaria em ações do Brasil. Rompeu uma acumulação de distribuição para cima, o que eu vou pensar? Já faz quase 2 semanas que está lá em cima, né? Se voltar para baixo, começa a ficar nebuloso. Daí eu viria público e diz, olha, voltou a ficar nebuloso. Talvez não seja a hora. Mas enquanto acima aqui dos 58, dessa faixa, eu também recomendo ações do Brasil. Quer que eu faça o quê? Bom dia, Givaldo. Quer que eu não recomende? Por que eu não recomendaria? O mercado rompeu, acumulação de distribuição para cima. Por que eu vou achar que é um movimento falso? Não posso.
Eu tenho que achar que é verdadeiro até que se mostre falso. Não se mostrou até agora. Então eu tenho que seguir o lado da lógica. Eu sei que no curto prazo, agora pontualmente, eu posso ter alguma correção, não sei quanto. Mas do médio prazo, está aqui. Deixa eu tirar o zoom. Não enxergam isso? Vocês não enxergam isso que eu estou vendo? Meses acumulando ou distribuindo, né? Não sei. Até que rompeu para cima. Então eu só posso inferir, pelo menos para mim, que estava acumulando. Né? Não é assim? Agora, se volta para baixo de novo, aí, se volta para dentro dessa zona aqui, aí, bom, voltou a ficar cinzento. Tá? Claro que o analista Bloomberg tem motivos e até assim, ele provavelmente nem técnico é. Ele é fundamentalista. Ele acha que o plano de investimento da Dilma pode dar um bom gasto. Eu até estava pensando melhor ontem, 130 bi, né, de plano de investimento. Não é nada. Nada. Assim, esse 130 bi, ele deveria ser praticamente o que deveria... Como é que eu vou explicar isso? Você tem usualmente investimentos de 2% do PIB do Brasil ao ano, né? Só para manter, não é nem para agregar, só para manter a malha. Esse 130 a mais, ele leva de 2 para 2,07%. Uma coisa assim. Nada. Nada. Por isso que até se comentou ontem aqui, né, que era pífio o investimento, deveria ser 10, 20 vezes maior, né? Eu até cheguei a comentar, se a Dilma fosse uma ditadora, né, e tivesse poder absoluto, por que ela não... Imagina, né, se o poder tivesse na nossa mão, se vocês não estariam tentados a fazer o seguinte, investidor, você quer construir uma estrada no Brasil? Da onde você quiser, para onde você quiser, venha. Está tudo liberado, desde que você não destrua o meio ambiente. E paga lá, sei lá, 15% dos seus lucros para o governo, em termos de taxa, né? E claro, faz um contratinho justo, né? Não deixa botar um pedaço de R$50, por exemplo. Mas vem, constrói. Imagina, não é tentador fazer isso, né? Mas claro, ela não pode, porque a entrave de legislação federal, entrave de legislação estadual, legislação municipal, legislação ambiental, soma tudo, você tem certeza jurídica, e e tem a questão política, de ela, uma comunista, né, notória comunista, começar a ser vista como uma privatizadora, lá FHC, e etc, né, e o estigma do FHC à tona, né, dilapidando o patrimônio do Brasil, enfim, exatamente, né. Isso a gente mais ou menos comentou ontem. Mas pelo menos é melhor do que nada, né? Porque assim, 130 bi em 25 anos. Quebra isso o investimento anual? Não é nada. Sai de 2 para 2,077 por ano. Miséria! O investimento tem que ser 6% do PIB ao ano. Tá faltando muito ainda. Tá, mas enfim. No médio prazo, aí que eu queria chegar, antes dessa nossa tangenciada aqui de assunto, né? No médio prazo, eu acho que a gente depende muito do cenário global, tá? Do cenário global. E o cenário global, ele agora fica em xeque, né? Com essa questão do Japão e o que vai acontecer nos próximos tempos. E podemos ter um período, sim, de pausa para pensar, ok? Mas essa alta aqui, ó, não só no Brasil, como a gente teve na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos, testando topo, ela não deve ser desprezada, não pode ser desprezada, tá? Do ponto de vista técnico. Ela é muito importante quando a gente vê a balança, aquela nossa balança que a gente gosta, né? Do lado da oferta e da demanda. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Primeiro, isso é um dado da semana passada, do meu amigo Christopher Kimball. Deixa eu botar aqui um zoom in. Isso aqui, ó, é o movimento dos yields dos juros de 10 anos nos Estados Unidos. Tá? Ele vem fazendo cunhas ascendentes e a estoura para cima. Vem fazendo cunhas descendentes e a estoura para cima. Geralmente esse tipo de cunha, né, ele denota um movimento posterior para cima. Foi aqui, foi aqui, foi aqui.
Bom, e aqui, né? Aqui a dúvida. Da semana passada estava indo. A questão é, o juro quando sobe é porque o mercado vende títulos da dívida americana, tá? Quando o mercado vende títulos da dívida é quando o juro sobe, tá? O juro subir é decorrência do mercado vender títulos da dívida. E por que que ele vende títulos da dívida? Porque, não acha mais atratividade, a rentabilidade está baixa, e fundamentalmente a rentabilidade está baixa comparado a quê? Ao que eu posso ter em outro lugar, a perspectiva do que eu posso ter em outro lugar. Que lugar é esse? Essa é a interrogação. Que lugar é esse? Tá? Traçando o caminho inverso, quando é que você compra títulos da dívida dos Estados Unidos, né, renda fixa? Quando você tem medo do risco, não sabe onde investir, está incerto sobre o futuro, etc, etc, etc. Aí você compra, foge para a segurança, né? E tanto fugiram que os juros lá são negativos, os juros reais são negativos. Você perde dinheiro investindo em títulos da dívida dos Estados Unidos, mas pelo menos você sabe que perde, sabe o quanto perde, e só isso já te dá a segurança, tá? Ok, muito bem. E o que acontece? Aí que está a questão. Você vende, aí você comprou, né, título da dívida, tá lá com o título na mão. Aí chega uma hora e diz, pô, eu não quero mais segurar esse troço aqui, porque eu tenho outros lugares que podem estar interessantes, ficando interessantes. Aí você vende esse título, né, no mercado. Quando você vende algo, o que acontece? Pinga dinheiro, né, na sua conta. E aí, faz o que com esse dinheiro? Interrogação. Faz o que? Vai botar embaixo do colchão? Faz o quê? Né? Cadê a bandoleira? Vai fazer o que com a bandoleira? Vai fazer o quê? Vai botar onde? E aí? Essa é a pergunta de quantos milhões de dólares? 1, 10, 100, 500. Vai botar onde esse dinheiro? Então, olha só. Quando o juro sobe para cima, quer dizer, o mercado passa a vender, o que acontece com os estoques? Sobem. Quando o juro sobe, o que acontece com bolsa? Sobe. Quando o juro sobe, o que acontece com bolsa? Sobe. E quando o juro vai subindo, o que tem acontecido com a bolsa? Sobe. Gasta, né? Torra, consome, enfim. Compra casa, investe na bolsa, enfim, abre um negócio, investe no negócio, qualquer coisa dessa serve, né? Mas vejam, né? Agora, claro, especificamente agora está em topo, o mercado está em topo, então, mas vejam que assim, a perspectiva aparentemente parece ser de mercado em alta no médio prazo, parece, ok? Mas no curto eu acho que a gente tem que ficar em alerta. Aqui é o movimento do dólar, tá? Pode dar um bom o dólar índice lá fazendo uma cunha ascendente, né? Geralmente desenvolve para baixo. Tá aí o dólar. E falando em dólar, vamos ver como está o nosso dólar U, que ainda está na mão dos vendidos, apesar do Banco Central ontem ter entrado com swaps, né? É engraçado, Banco Central, olha só que interessante, né? A gente já vem comentando na banda que o Banco Central acabou criando meio que sem querer querendo, como dizia o nosso amigo Chaves, né? Não Hugo Chaves, mas o Chaves, Chapolin. Sem querer querendo, o Banco Central acabou criando essa banda. Aí testou aqui os limites inferiores, o que ele vem ontem a mercado e dizer que vou testar o mercado. Aí testou o mercado ontem, né? Vendeu swaps, etc. E o dólar meio que segurou. Porque o sinal que ele está dando é que está ficando perigoso, né? 2,02, ele queria o dólar um pouquinho mais alto, né? Então tá aí o cenário, né? Do dólar. Engraçado, né? Ups, perdão. Aqui, quem sabe, forçando um suporte, que nem melancia quente, né? Louco para fazer mal para alguém, no sentido de que poderia dar assim, né? O Banco Central deu a entender que pode provocar aí uma alta do dólar, mas no cenário internacional
o dólar meio querendo que perder. Então fica sinais controversos aí, ok? Mas no dólar U, o mercado é vendido, está na mão dos vendidos, estatisticamente na mão dos vendidos, tá? É quem tem a margem. E na nossa bolsa aqui, vamos voltar para a nossa bolsa. Eu inclusive ontem aqui, né, tava bom demais para ser verdade, eu vendi BOVA 11. Entrei vendido em BOVA 11. Se rompeu 60 para cima, eu stop. Ok? Mas no curto prazo parece que o que eu vou fazer? Tentou ir acima de 60 e não foi. O que eu vou pensar? O mercado não quer acima de 60 por enquanto, no curtíssimo prazo. Não quer. Pronto. Se depois começar a querer, beleza. Voltou a querer, esse é o driver de médio prazo mesmo, como eu já tenho para mim mesmo, né? Rompeu aqui a acumulação para cima, driver de médio ainda é de alta. Então eu sei que para mim a perspectiva é de alta no médio prazo, mas no curto prazo agora o status quo me parece que é de queda. Pronto. E se voltar para baixo aqui dos 58, aí, opa, acende o sinal amarelo, a amarelo voltou a ficar confuso e pronto, e aí muda o cenário. E é assim que a gente vai. Eu não preciso ficar achando até o final do ano que no médio prazo é para cima. As coisas mudam, né, amigo? As coisas mudam, a gente tem que se adaptar. O jogo do tabuleiro de xadrez vai mudando a cada movimento. Ok? What else, my friends? My friend. Então estávamos aqui, parará. Aqui, ó. Um dado interessante para que você consiga ver uma perspectiva de médio prazo. Isso aqui é o volume das ações que cederam, tá? Dia a dia. Ontem, no movimento de correção, o volume foi maior, né? O saldo de volume foi maior das ações que cederam. Mas na média, percebam que já estamos num patamar um pouco mais elevado do que recentemente. Então ontem foi um dado pontual, mas na média ainda estamos melhor, tá? Do que há 2 meses atrás. E aqui, inclusive, quando você computa as médias móveis, já rompe uma LTB. Olhem que interessante. Estão vendo? Então, é mais um dado de médio prazo. Zoom out. Deixa eu tirar aqui para você ver melhor. Aqui. E aqui. Estão percebendo? Ó, a linha amarela é a média. E ela já está positiva, já há algum tempinho, tá? Mesmo com o dado ruim de ontem, pontual. Acima do zero aqui. Ok? Bom dia, Paulo. Então, está lá no blog também, tá? É um gráfico do meu amigo Andy Wilson. Eu computo esses dados, mas por outra perspectiva. Aí ele faz o gráfico, beleza. Ótimo. Alguma pergunta? Ou posso já passar para o call de ativos? Vamos ver aqui 15 minutos o índice. Como seria? Vou botar 15 minutos. Olha aqui 15 minutos. Uma acumulação aqui, ó, a coisa mais meiga. Coisa mais querida. Não é exatamente o setup da primeira hora, mas é quase. Quer dizer, o lado que romper aqui, de repente, dita a tendência. Ok? O olho da mosca, a tendência é suar para romper 60 mil, certo, Diego? E até mesmo dar uma corrigida, é a conclusão que eu cheguei, olho da mosca, exatamente. É o que eu estava explicando antes. Muito bem. Rumo a 60 mil no médio? Acho que sim, Anderson, a não ser que o mercado volte para baixo daquela acumulação, né? O olho da mosca, mercado dá forte sim. Sim, inclusive pelo saldo das corretoras estrangeiras, se isso serve de parâmetro, né, em agosto ele é bem positivo, ainda, tá? Então, sim, mercado forte.
Tudo isso está certo, entendeu? Agora, o que eu faço com todo esse dado, com todos esses dados? Construo um cenário, construo uma perspectiva, ok? E depois ponho ela em prática. E a minha está na prática aqui, né? Vendi BOVA 11, se rompeu 60 para cima, stop, pronto. E se cair até os 58, estou nem aí, vou ganhar dinheiro. Beleza? Beauty? Givaldo. Onde estaria um ponto de entrada avaliando o IFR? Como seria o ponto de entrada e saída? Seria entrar acima de 50, compra, abaixo de 50, venda. Explique melhor. Eu acho, Givaldo, eu não gosto de usar IFR como setup para nada. Para nada. Setup para mim é preço. O IFR, ele às vezes serve para embasar alguma decisão de investimento. Tá? É assim que eu vou te responder. Mas tem muita gente que usa o IFR, justamente esse parâmetro como setup. IFR rompe os 50 para baixo é venda, rompe os 50 para cima é compra. Ponto. É uma questão pessoal de cada um. Eu não uso assim. Tá? Aliás, não uso IFR como setup para nada. Setup para mim é preço, sempre. Eu estou tremendo aí, não é terremoto, tá? É porque eu tenho a síndrome da perna inquieta. Às vezes eu fico tremelicando a perna, tá? E aí encosta aqui no suporte da mesa, e aí eu prendi lá a câmera na mesa, aí fica assim, ó, tum, 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 tá? Não se assustem. Não é terremoto. Molto bene. Eu não tenho que explicar melhor, tá, Givaldo? Infelizmente eu não tenho. Existe esse setup existe. Então aqui, se você tem o EFR no 50, ele está aqui, onde está meu cursor, mais ou menos, bem perto aqui desse fundo, aqui, ó, desses dois fundos, aqui e aqui, razoavelmente perto. E um dos setups é, se romper para baixo, vende 50, né? Se romper para baixo 50, vende. E se romper para cima, compra. Quer ver um outro setup? Olha aqui, ó. É o seguinte, é justamente esse aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui para você ver. Zoom out. É justamente o que eu queria ver. Eu tenho aqui, ó, a LTA do índice, tá no diário. E aqui eu tenho a mesma LTA, ó, pegando os mesmos pontos, né, correlacionado aqui do IFR. Se eu eventualmente vejo que no índice, no dado de preço não rompe e no IFR já rompeu, me acende o sinal amarelo, tá? Porque provavelmente vai estar mostrando fraqueza. Quer ver agora na prática? Aquilo lá que eu mostrei era ontem, né? Agora hoje, olha com o dado de hoje. Imagina que tivesse fechado hoje assim. Quer ver, ó? Quer ver onde está o IFR? Um momentinho. Olha ali, ó, já não está rompendo? Está rompendo ali, ó, tá vendo? É um outro setup, né, que o mercado gosta de usar, o Advanced Breakout. Se bem que aqui também está rompendo. Então, não agregou nada, absolutamente nada. Mas deveria ficar em alerta quando o IFR aqui rompe e o preço ainda não. Tá? Disse que o IFR, pela maneira como é calculado, ele geralmente serve como lead indicator, né? O indicador assim que meio que antecede os preços. Tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de interpretação. Mas ela tem um cunho de verdade, sim, tá? Beleza? Muito bem, então. Vamos encerrando aqui. E vamos já assumir o call de ativos, ok? Já volto, então, em 20 segundos. Obrigado.